Então, na aula passada a gente terminou de falar de texturas, né? Aí eu falei para vocês que, apesar de normalmente, comumente, texturas seriam usadas para armazenar cores, né? Elas também podem ser usadas para armazenar qualquer informação que a gente quiser. É um buffer. Você pode imaginar isso como um buffer, uma região de memória, né? Um arquivo que a gente está usando para salvar qualquer tipo de informação ali, como o padrão de um arquivo de imagens são 3 canais, né? Nós podemos salvar ali um vetor 2D, um vetor 3D, pode ser um escalar, né? Que seria uma imagem de escala cinza, pode ser até uma imagem binária, né? Só 0 ou 1. Uma imagem binária que eu digo é que é bit a bit, né? Cada bit representa uma cor no nosso elemento. Também a gente é comum também no GLSL a gente usar texturas para gerar números aleatórios, porque a placa de vídeo ela não tem essa capacidade. A geração de números aleatórios em geral não é fácil, né? Acho que já falei isso para vocês. O que as linguagens têm em geral comumente são pseudo number generators, né? Eles são formas de gerar números aleatórios de forma não randômica, só aproximadamente randômica. Para ser true random, você tem que pegar dados de um sensor, de um relógio, né? De um relógio sincronizado. Tem que gerar informações a partir de algum tipo de fenômeno natural para você poder pegar verdadeiramente random. Enfim, a gente falou disso. E agora a gente vai ver matrizes de transformação, né? Depois dessa aula de matriz de transformação, a gente vai ter uma prática de novo, tá? Esse aqui vai ser usado para vocês poderem fazer o trabalho, né? O segundo trabalho, que é de animação. Já começar a falar de matrizes, né? Antigamente, na minha época, matriz era dada no segundo grau, mas hoje em dia, aparentemente, não é mais dado. E não é tão grave assim, sabe? Matriz é um assunto. Não sei se. Eu não vejo assim. No mundo real, a não ser que você esteja trabalhando com problemas específicos de área, eu não vejo assim. Mas enfim, nessa área a gente está na 7ª aula, né? 7º slide. A gente está falando sobre matrizes e transformações. Aí a gente vai falar justamente o que é matrizes. Matrizes são apenas uma forma de agrupar números, né? Se você quiser pensar assim, mas de agrupamento de vetores também. Eu prefiro pensar dessa maneira. Né? A gente sabe que vetores é uma lista, é uma sequência de números, né? Nós temos um vetor. Se você está no espaço 3D, você precisa de 3 números para se posicionar no espaço 3D. Né? Se está no espaço 8D, você precisa de 8 números para se posicionar naquele espaço. Esses 8 números podem tanto representar um ponto no espaço, mas também pode representar um vetor no espaço, que indica para onde você está se movendo, qual é a velocidade, qual a aceleração do movimento que você está fazendo. Tem vários tipos de uma força que esteja atuando sobre você, pressão atuando sobre você. Enfim, tem vários fenômenos físicos que podem ser representados através de vetores. Né? A maioria dos fenômenos físicos podem ser representados a partir de vetores ou escalares. Né? E aí você pode imaginar as matrizes como agrupamentos desses vetores. Né? Então, por exemplo, uma matriz do tipo aqui M2 por 2, você pode pensar que são 2 vetores aí, né? 2 vetores 1/2, ou 2 vetores 2/1, como você quiser, tá? Pode ser. Que aí você vai pensar, né? Mas os vetores eles estão na linha ou estão na coluna? Estão na horizontal ou na vertical, professor? Aí, por isso que eu digo, como você quiser, porque na verdade existe uma operação chamada transposta, que você pode justamente trocar linhas por colunas, tá? Então, tanto faz, como você quiser imaginar. Por default, eu recomendo que você pense nos vetores como coluna, tá? Esse é o default do GLSL e de várias linguagens de programação que eu tenha visto. O mais comum, é que os vetores venham por default no formato de linha, tá? O MATLAB também, Octave. Mas tem algumas linguagens de coluna, perdão, que vem no formato de coluna. Isso é chamado de column first, tá?
Mas existem matrizes que são feitas no formato row first, quer dizer que é linhas primeiro. Então quer dizer o quê? Que os vetores vão vir por padrão no formato de linhas. Né? Quer dizer o quê? Que se eu estiver construindo um vetor e eu fizer uma lista de 9 números, certo? Quer dizer que os 3 primeiros números vão formar a primeira linha, certo? Isso aí numa linguagem de programação que seja row first. Numa linguagem de programação que seja column first, os 3 primeiros números vão formar a primeira coluna, no caso de uma matriz 3x3, se eu tiver 9 números em sequência, né? Certo? Matrizes desse tipo aqui que eu estou mostrando para vocês, essas são as bidimensionais, tá? Porque eu chamo de bidimensionais, porque elas têm 2 dimensões, né? Linhas e colunas. Matrizes podem ter mais dimensões do que isso, tá? Por exemplo, uma imagem RGB, ela já é uma matriz tridimensional, né? Ela é uma imagem, por exemplo, uma imagem 1024 por 768, né? Ela é uma matriz dessa, ela é uma matriz tridimensional de 1024 pixels na linha por 768 pixels na coluna por 3 cores, se for no RGB, né? Então fica 1078, 1024 vezes 768 vezes 3, tá? É como se você tivesse, nesse caso aqui, se a gente estivesse vendo isso aqui, são matrizes em escala cinza, tá? Ou escala só preto e branco, só tem 0 e cada valor é um 0 e 1. Uma matriz RGB seria como se tivesse três dessas matrizes. Uma matriz dessa aqui, 3x3, uma em cima da outra, certo? Esse aqui seria uma imagem de 9 pixels, e RGB seria 3 matrizes, essa uma em cima da outra, tá? Como se fosse um cubão, né? Um cubo de matrizes. Na verdade, matriz pode ter quantas dimensões você quiser, tá? Pode ser 4/4/4/4/4, pode ter 8 dimensões de matrizes, tá? E, na verdade, existe até um conceito ainda maior do que esse, que é o do tensor, tá? Só para você saber que existe. Eu não vou falar de tensores, mas só para você saber que existe, como eu disse, que depois, o primeiro elemento que a gente aprendeu aqui no semestre foi vetores e pontos, né? Agora a gente está aprendendo o segundo mais importante, que é matrizes, é uma ordem maior. Primeiro você vai aprender o segundo grau, né? Que são escalares. Os números em si, 1, 2, 3, 7,4, pi, isso aí é um escalar, tá? Que a gente viu aqui nessa aula, talvez você já tenha visto na geometria, talvez não, no segundo grau, que é você ver ponto e vetor. Eu espero que sim, né? A gente só fez uma revisão. Aí aqui, o terceiro elemento é matrizes, né? Que é já esse agrupamento de vetores. E tem um elemento ainda maior do que esse, tá? Que é chamado de tensor. Tá? Então, você saber que isso existe. Que aí você permite justamente fazer esse agrupamento de matrizes que eu estou falando para vocês de forma mais intuitiva, né? Mas a gente vai ficar só em matrizes, tá? Aí as matrizes que a gente vai ver, em geral, são esses tipos de 2D ou 3D, né? O mais comum é essa daqui, 2D, que eu chamo de 2 dimensões, tá? Mas especificamente para transformações, as maiorias que a gente, para transformações, são essas matrizes aqui, ó. Justamente essas 3 que eu coloquei para vocês, pode ser uma matriz 2/2, uma matriz 3/3 ou 4/4. As 2 dimensões, quando a gente estiver trabalhando em 2 dimensões, a gente pode trabalhar com matriz 2/2 ou 3/3, e quando a gente está trabalhando com 3 dimensões, a gente pode trabalhar com matrizes 3/3 ou 4/4. A gente vai ver por quê. Aí aqui, por exemplo, tem um exemplo de matrizes, no caso de imagem, que eu estava falando para vocês. Isso aqui é uma matriz que eu chamo de binária, tá? Porque só pode subir 0 ou 1. Esse aqui é o famoso padrão xadrez, né? Que você coloca zeros e uns alternados, né? E aqui a gente tem uma imagem em escala cinza, que isso aqui seria a matriz tradicional, tá? Que não tem aquelas 3 camadas, né, do RGB. Você só tem uma intensidade de cor. Aí cada valor vai variar de 0 a 255, são 256 possibilidades, né? E aqui a gente tem de novo a imagem da Lena, que eu já falei para vocês, só que agora em escala cinza. Aí o que eu fiz? Eu peguei esse quadradinho aqui da olho dela, ó, e ampliei para vocês verem, né? Se você fechar um pouquinho os olhos olhando para esse slide, você vai ver que dá para ver o olho interessantemente, né?
Isso aí foi um programinha que eu gerei só para poder gerar os números, né, nas posições dos pixels, qual é a intensidade de luminância, né, que está sendo exibida ali, ou de valor, né, ou de brilho, se quiser. E aí, só imprimindo a intensidade, né, curiosamente, né, nas regiões de mais baixa intensidade fica mais escuro, né, devido à existência do zero na frente. E aí dá para ver um formato de olho, né, uma curiosidadezinha. E aí você vê ali, ó, um pixel aqui é 194, o outro é 192, aí tem pixel aqui de 53, enfim, tá? Isso aqui é uma imagem de escala cinza. A RGB seria igualzinha a essa imagem, só que são 3 matrizes, tá? Uma para o canal verde, uma para o canal vermelho e uma para o canal azul. Tá? E aí isso aí é uma forma de apresentação para imagens, né? E aí na computação gráfica, mas além de você usar para imagens, né, que é bastante comum, e para buffers, né, que a gente viu que também você pode armazenar, a gente viu texturas, né, que a gente pode armazenar todo tipo de informação em buffers, também é comum a gente usar para fazer transformações, né, modificações no objeto. Por exemplo, eu tenho uma matriz que faz o camelo, né, se mexer a cabeça, abaixar a cabeça dele, né? Eu seleciono aqueles vértices da cabeça do camelo e eu mexo eles através de uma matriz, certo? Ah, mas tem vértices aqui que você não selecionou e se mexeram, professor. Por quê? Porque a matriz ela pode ter um efeito em cascata, certo? Os vértices selecionados, eles recebem toda a intensidade da matriz e os seguintes eles recebem menos, né? Como se fosse uma deformação progressiva, né? Na maioria dos movimentos acontece assim, né? Imagine assim, como se fosse uma água, né? Se eu jogo uma pedra, né, na água, o local onde a pedra cair vai ser o local de maior perturbação, não é? Mas só que aquela perturbação que aconteceu onde a pedra bateu, ela não vai criar ondinhas que vão se reverberar por toda, possivelmente, né? Enquanto ela tiver energia, né? Vai reverberar, vai durar por um tempinho, né? Ela começa com a onda grande, aí vai diminuindo, perdão, aí vai diminuindo até desaparecer, né? Essa é a mesma ideia, tá? No caso aqui do camelo, tem uma região que atua com maior intensidade e depois vai diminuindo gradualmente. Isso é comum, tá? É como se fosse uma gaussiana, não é um gaussiano, é exponencial, né? É um movimento exponencial, decaimento exponencial. Mas, enfim, a questão que eu quero que vocês pensem aqui não é nem isso, é só a questão que tem uma matriz que pega a cabeça do camelo e gira, né? Uma matriz de rotação, e existe a matriz inversa, tá? Quer dizer, que desfaz a transformação. Eu falei para vocês que matriz inversa, se lembra que aquela só existe para operações, né? Para funções bijetoras. Isso aqui continua valendo, tá? Quer dizer o quê? Somente se você tiver um mapeamento 1 para 1 é que você vai poder ser capaz de fazer essa matriz inversa. Nem toda transformação tem inversa. Né? Dependendo da modificação que você faz no objeto, você pode imaginar, né? Existe matriz que para fazer todo tipo de transformação maluca no modelo 2D ou 3D, certo? Nem todas essas transformações malucas têm como desfazer elas uma vez que elas tenham sido feitas. O máximo que eu já vi o pessoal fazendo é assim, você salva, você cria um screenshot, não é um screenshot, como é que é? O snapshot, né, que é usado em programas de controle de versão, você tira o snapshot da matriz, ou do modelo, antes de ele sofrer uma transformação, aplica a transformação, e depois, se você quiser voltar para o estado anterior, você recupera o snapshot, né, como se fosse um desfazer, né, com Ctrl Z. Você pode pensar, mas eu posso fazer Ctrl Z no Blender, no Maya, não sei o que, independente do que eu esteja fazendo por causa disso, tá? Porque dependendo da transformação, ele pode salvar um snapshot no modelo 3D para ele saber como é que ele restaura. E nem toda transformação tem inversa, né? A maioria tem, tá? Mas nem todas têm. Como você já deve saber, né? Nem todo sistema linear, nem todo sistema numérico tem solução
né? E quando tem solução, ela não é única. Para você ter um sistema que permite inversa, tem que ter uma solução e a solução tem que ser única, né? Se tiver mais de uma solução, já fica difícil, né? Você adivinhar para onde é que vai, né? Como é que era o estado original, né? Se tem mais de uma solução possível. Certo? Então, esse -1 aí que tem nessa setinha preta é para indicar a inversa, tá? Para a gente. Quando, pessoal, a notação clássica para dizer que uma matriz está no formato transposta é colocar um Tzinho, tá? No expoente, só para vocês saberem, por curiosidade. Aí, quais são as principais operações que a gente pode fazer com matriz, tá? As principais operações que a gente pode fazer é multiplicação, tá? Que é quando você quer aplicar uma matriz em cima da outra, certo? Se eu quero aplicar uma transformação, justamente tem uma matriz de rotação, eu quero rotacionar aqueles vértices lá do caminho, como é que eu faço? Você faz através da multiplicação, só que esse nome, eu não gosto muito desse nome, tá? Porque esse nome parece que a gente está fazendo uma multiplicação elemento a elemento, e não é, tá? Até existe, tá? Existe a multiplicação por elemento. Para vocês verem, né? Para poder falar isso, tem que falar que é a multiplicação elemento a elemento. Aquelas que vocês aprenderam no segundo grau, é a multiplicação elemento a elemento. E é aplicado, tá? Naquela onde a gente já viu no cálculo de cor de Lambert, de Fung, né? Que você está querendo aplicar, né? Para fazer a aplicação de cores, a gente faz o quê? A gente multiplica elemento a elemento, né? As cores que está sendo calculadas num determinado ponto que foi calculado por interseção. Não apenas isso, mas quando você está fazendo correção de cores em cima de uma imagem, você pode querer, por exemplo, aumentar o branco ou diminuir o branco de uma imagem, adicionando mais brilho, né? Como é que você faz isso? Você faz adicionando você pode fazer, uma das maneiras é você adicionando mais branco, né? Em todos os 3 canais, né? E isso você pode fazer por adição, elemento a elemento, mas também pode fazer por multiplicação, tá? Quando você faz aquela interpolação linear, pronto, é isso que eu estava querendo lembrar. Interpolação linear, que a gente faz para poder combinar 2 imagens, se você quiser. Quero pegar 50% de uma imagem, 50% de outra imagem para obter a imagem mediana, certo? Você pode fazer isso, você faz o quê? Por multiplicação em soma, né? Mas também pode fazer só por multiplicação. E você já deve ter visto, até no Photoshop, no GIMP, no Krita, qualquer programa de processamento de imagens, você vai ver que quando você vai combinar 2 imagens, é comum você ter camadas, que são como se fossem várias folhas transparentes uma em cima da outra, e aí para você combinar uma imagem com a camada de baixo, você pode combinar só usando o brilho, só usando a cor, só usando a saturação, pode combinar por adição, por multiplicação, por divisão, por subtração, por diferença, né? Interseção, dá para fazer uma porção de série de operações, né? Elemento a elemento. Apesar de todas essas operações que existem, que são elemento a elemento, que aí exige que as 2 matrizes sejam iguais, portanto, né? Para você poder fazer essa combinação, para você poder fazer essa multiplicação, não, tá? Isso aí você tem que imaginar que são vetores, você tem 2 matrizes, a primeira linha da matriz está sendo multiplicada, ou o primeiro vetor que está na primeira linha, vai ser combinado com o vetor que está na coluna da segunda matriz. Por que é assim, professor? Por que não fizeram coluna, coluna ou linha, linha? Porque, sei lá, quem inventou a multiplicação achou que era legal fazer assim, né? Foi uma convenção, uma das poucas convenções, aliás, que todo mundo concordou. Legal, né? Vamos pegar um vetor linha com um vetor coluna. Podia ter convencionado de ser coluna e coluna? Podia. Podia ter convencionado de ser linha e linha? Podia. Fazia mais sentido, né? Mas não. A primeira linha e a primeira coluna, né? Só para ver se dá um nó na cabeça de todos os matemáticos e alunos que querem aprender matriz na vida, né? Vamos tornar a vida... Não pode se esquecer que se você inverter as matrizes, ainda muda o resultado. Tipo, multiplicar por BA. Pois é. Aí se você fizer AB e BA, divide, né? Porque agora como você pega a primeira linha, que da primeira matriz você pega a linha, a segunda matriz você pega a coluna, se inverter, né? Fizer BA, exatamente, vai mudar, porque agora você vai pegar a primeira linha da B e a primeira coluna da A, né?
Se fosse linha em linha, coluna em coluna, não tinha problema, né? Mas enfim. Foi assim que foi convencionado, todo mundo adotou desse jeito, aí né, só que não existe uma razão lógica específica para ser desse jeito, tá? É só uma convenção que todo mundo concordou. E aí todo mundo faz assim até a morte. A matriz, multiplicar de matriz é assim. Primeira linha com a coluna de baixo. Então você tem que pegar o quê? Não tem aqui duas matrizes bidimensionais, A e B, né? Você tem que ver a segunda dimensão aqui, ó, de A, tem que ser igual à primeira dimensão de B, ó, 3,4 por 4/2, tá? Que ainda deixa mais confuso, né? Ó, que é o número de colunas de A tem que ser igual ao número de linhas de B. Embora, na verdade, eu esteja multiplicando pela coluna. Né? Tem que ser um número de linhas, né? É só para confundir mesmo. Tem que ser 4 colunas, porque as 4 colunas... Por que isso? Faz sentido? Faz. Não estou brincando aqui, mas é porque as 4 colunas representam as dimensões dos vetores linhas, né? E aqui, no caso, as 4 linhas representam as dimensões do vetor coluna, né? Então, aí você faz, primeiro, combinar uma linha com a segunda coluna, né? Você vai ficar, tem 4 elementos combinado com 4 elementos, né? Certo? 3/4, 4/2. Se a gente quisesse fazer o inverso, né? B vezes A já não dava, porque a gente ia ter só 2 dimensões para 3, né? Não dava para combinar isso. Não ia ser possível fazer essa multiplicação, essa transformação de B com A. Só dá para fazer de A com B, para esse caso aqui, né? E aí aqui tem isso aqui é feito o quê? Isso aqui é chamado de produtos, apesar de ser chamado de multiplicação, isso aqui, na verdade, o que a gente está fazendo é o produto escalar dos vetores, tá? Aquela operação que a gente já viu, por isso que eu disse que é bom você pensar em vetor. Aí é o produto escalar desse primeiro vetor linha com esse vetor coluna, né? Ó, que a gente pode chamar, de repente, de U e R, e aqui está o resultado dele, certo? Produto escalar de U e R. Aí o produto escalar de U e S, né? Que é a segunda coluna, né? Dá esse resultado aqui, né? Ó, a segunda linha, a primeira linha, segunda coluna, né? Da matriz resultante C, né? Aí agora pegando o segundo vetor, que vai ser V, né? Combinado, vai dar o quê? Produto escalar de V com R, V com S, né? E depois o último vetor, que é W, né? Combinado W com R, W com S. Por que eu estou mostrando essas duas formas de escrever? Porque você pode encontrar na internet, em livros também, tá? As duas formas. Ou dividindo por vetores, que é essa segunda de baixo aqui, né? UUU, VVV, WWW, RRR e SSS. Mas você pode encontrar também desse jeito, tá? Só colocando, às vezes até a mesma letrinha, né? Já que aqui é um A maiúsculo, que é tudo Azinho minúsculo, né? Já que é um B maiúsculo, que é tudo B minúsculo, né? Mas aqui não fica bem mais genérico, né? Desse jeito aqui eu tentei fazer o jeito mais simples possível para a gente entender, né? Que é só o produto escalar dos vetores e a matriz resultante é esse, né? Você corta fora esses 4 e a matriz resultante vai ser uma matriz de 3 linhas e 2 colunas, né? Que é o produto escalar combinando os vetores da primeira matriz com os vetores da segunda matriz, né? Multiplicação, tá vendo que ela não necessariamente ela é invertível, né? Já começa por aí, né? Depois, isso é a operação mais comum, tá? Que é quando você quer fazer qualquer transformação das matrizes que a gente vai... Por isso que eu estou mostrando, eu usei bastante tempo aqui, qualquer transformação que das matrizes que a gente vai ver aqui para fazer a animação, é assim que você faz, certo? E nem todas elas têm inversa, né? Aí, como é que se calcula a inversa, né? A inversa tem vários métodos de cálculo de inversa, tá? Eu não vou... Para a gente explorar isso aí seria mais o assunto de uma disciplina de álgebra linear, né? Eu espero que vocês já tenham feito. Porque existem vários métodos, tem decomposição gaussiana, né? Tem vários meios de você calcular a inversa. Tem SVD, né? Single Value Decomposition, tem o quê? Tem... agora os nomes eu não vou lembrar, né? Mas tem vários métodos de você calcular a inversa, e existe até um método de calcular pseudo-inversa, né? Que seria para aquelas transformações que as matrizes não são quadradas, né?
Mas, em geral, para que exista uma inversa, a matriz tem que ser quadrada. Quer dizer, o que quer dizer que ser quadrada? É o número que, quando você tem duas dimensões, o número de linhas é igual ao número de colunas, tá? Isso aí é uma regrinha, né? Quer dizer que só se for igual tem inversa? Não. Tem que também ter o determinante da matriz, que é uma operação que a gente vai ver daqui a pouco, tem que ser diferente de zero para que a inversa exista. Certo? Eu quero que vocês se foquem apenas em fazer isso. Saber que para existir inversa tem que ser uma matriz igual, quadrada, linhas iguais a colunas, e o determinante tem que ser diferente de zero. É isso que você precisa saber. Na maioria das linguagens de programação já tem, certo? A função para você, tanto para calcular a inversa, como para calcular a pseudo-inversa. Só faz... é um comando que você executa, ele calcula. Tá? Inclusive o GLSL, tá? O GLSL já tem um comando lá para cálculo de inversa, se ela existir, né? Todas as operações aqui que eu estou falando, elas já existem implementadas no GLSL, então a gente não precisa se preocupar. Mas eu gostaria só de falar uma específica, que é muito comum na computação gráfica, né? Graças a Deus. Que é o quê? Que quando eu falei que vocês têm vetores, né, em linhas e colunas, se esses três vetores que a gente está trabalhando nas linhas e nas colunas, eles forem unitários, quer dizer o quê? Que tiverem tamanho 1, né? E como é que você faz para um vetor ser unitário? Basta você dividir pelo tamanho dele, né? Que é a raiz do produto escalar do vetor por ele mesmo, aí você deixa ele unitário. Se os três vetores que formam, né, a matriz 3 por 3, ou 2 por 2, né? Também, sei que 2 por 2 sempre tem, né? Ou quase sempre. Se você puder, se tiver essa propriedade, se eles forem 90 graus, certo? Se eles forem ortogonais entre si, quer dizer que, no caso de vetor tridimensional, se o vetor ele for perpendicular aos outros dois, certo? Você consegue calcular, você está diante de uma matriz, nesse caso, chamada ortonormal. Por quê? Porque todos os vetores têm tamanho 1 e eles são perpendiculares entre si. Matrizes ortonormais, certo? Você pode calcular a inversa delas simplesmente pela transposta, tá? Essa é outra propriedade interessante que é isso que vocês teriam que saber. Quer dizer o quê? Que para você calcular a inversa dessas matrizes, você só troca as linhas pelas colunas, tá? Só trocar as linhas pelas colunas, você já tem a inversa. Por que você precisa saber dessa propriedade, professor? Porque, embora exista o comando que calcule a inversa, nem sempre você precisa calcular a inversa, né? Você pode só aplicar a transposta, que é muito mais rápido, né? Para algumas matrizes, tá? Para algumas matrizes, você pode só calcular a inversa, aplicando a transposta, em vez de usar o comando inversa, que é bem mais pesado, tá? Em geral, todo sistema... Qualquer problema, né? No mundo real, existem duas maneiras de você resolver. Você pode pegar a entrada do problema, que pode ser quantas dimensões tiver, e procurar uma solução, né, a partir de uma determinada entrada, mas você também pode fazer o cálculo inverso. Qual é o cálculo inverso? Eu não sei como eu chego a uma determinada solução, em vez de eu começar das condições iniciais, eu começo das condições finais. E aí, a partir das condições finais, eu tento chegar nas iniciais, tá? Isso aí seria o problema inverso. O problema inverso, em geral, na natureza, na matemática, em qualquer canto que você encontrar ele, é sempre bem mais difícil, tá? Você está na condição final e você quer saber como é que ele chegou. Por exemplo, eu chego numa malha, tem lá uma malha 3D de um boneco qualquer e eu quero descobrir como é que ela foi construída. Certo? É muito difícil, né? Como é que o cara conseguiu chegar naquele modelo 3D? Tem N maneiras de chegar naquele problema, né? Naquele mesmo resultado. Mesmo você querendo só uma, né? Mesmo sabendo que esse sistema tem infinitas soluções, porque existem infinitas maneiras de modelar um modelo 3D complexo, ainda assim, que você descobrir uma desses caminhos é difícil, não é fácil. Né? Saber quais foram as operações, a sequência de operações que produz aquele modelo, né? Ou seja, inversa é um cálculo pesado. Então, sempre que você puder evitar calcular a inversa, é uma boa. E quando é que você pode evitar? Quando você tiver vetores que formam a matriz ortonormais, tá? Você pode evitar esse cálculo fazendo isso, independente da dimensão da matriz, tá? Que eu saiba, independente da dimensão da matriz ortonormal, você pode fazer isso.
Quer dizer o quê? Que são vetores unitários e perpendiculares entre si, né? Você pode só aplicar transporte, que é trocar as linhas pelos colunas para calcular a inversa. Aí você poupa esse cálculo, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma matriz 3x3 e como é que você sabe, como é que você verifica se você encontra a inversa? Se você pegar a matriz e multiplicar pela inversa, você deve obter a matriz identidade, tá? Que é essa matriz aqui, que ela é toda cheia de zeros, só a diagonal principal tem uns, tá? Essa propriedade é como se você estivesse multiplicando um elemento pelo recíproco dele, né? Por exemplo, se você multiplica 3 vezes 1/3, você não obtém 1, né? Π vezes 1 sobre π, você não obtém 1. Isso aí é o recíproco, tá? O recíproco de π é 1 sobre π. O recíproco de 3 é 1 sobre 3, certo? O recíproco de uma matriz seria o seu inverso. Que aí, de forma que quando você multiplica as duas matrizes, a matriz pela sua inversa, você obtém a identidade. Quer dizer que o vetor na linha vai virar esse vetor, né? O vetor 1, 0, 0, tanto faz se está vendo aqui no caso específico de identidade, tanto faz se está vendo como coluna ou linha, né? Você tem o vetor 1, 0, 0 para a primeira linha ou primeira coluna, o vetor 0, 1, 0 para a segunda linha ou segunda coluna, e o vetor 0, 0, 1 para a última linha ou a última coluna, no caso de uma matriz 3/3, tá? Isso aqui é chamada matriz identidade. A matriz identidade é chamada desse jeito porque ela é justamente o produto neutro da multiplicação de matrizes. Se você pegar qualquer matriz e multiplicar pela identidade, você vai obter a própria matriz, tá? Aquela operação que a gente viu no slide anterior, né? Se você pegar essa matriz, se B fosse identidade, né? Ela, dada as devidas proporções, ela produziria exatamente a mesma matriz A, né? Se elas fossem iguais, né? Tivessem matrizes quadradas. Certo? É isso que eu quero que vocês saibam fazer, a inversa, né? A inversa, ela permite também, aliás, matrizes de mudanças de base, elas são construídas exatamente assim também, tá? Pela uso dos vetores chamados vetores geradores de um espaço, que a gente vai ver, porque você já deve ter visto isso em álgebra linear também, mas se não, só relembrando, né? E quando você tem todo espaço 3D, ou 2D, ou 4D, ou ND, né? Ele tem os chamados vetores geradores, né? Que são vetores base, né? Os vetores base do espaço. Uma matriz de mudança de base, ela é formada por esses vetores base, né? Que permite você transformar de um espaço para outro, né? O espaço padrão base é o espaço canônico, né? Que é justamente formado pela matriz identidade daquele espaço, né? Se for uma matriz, se for um espaço 4D, né? Seria uma matriz 4/4 de 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 0, 1, né? Uma matriz de identidade de 2 dimensões para um espaço 4D. seria a dimensão identidade daquele, seria o espaço canônico, né? E aí você usando a matriz base, né, multiplicando por um vetor naquele espaço, você consegue converter do espaço para o espaço canônico, né? E a inversa, né, dessa matriz faz o contrário, né? Leva do espaço canônico de volta para aquele espaço original que você está, seja qual ele for, tá? A inversa, ela serve para fazer a transformação, ou seja, existe a matriz de mudança de base, que leva de espaço A para o espaço B, digamos, ou de espaço gama para o espaço tal, e a inversa da matriz da mudança de base faz o que? Leva do espaço tal para o espaço gama, né? Faz o contrário, tá? Por isso que essa matriz inversa é importante. Felizmente, como eu disse em computação gráfica, certo? A maioria dos espaços são ortonormais, tá? Tem muito. Inclusive, tem até a transformação. Tem, inclusive, matrizes de transformação que são ortonormais. No caso clássico é a multiplicação de Euler, tá? Ou rotação por Euler. Rotação por Euler é uma matriz clássica ortonormal, tá? Então, para fazer rotação, né? Toda rotação tem inversa, e para você pegar, se você fizer rotação por Euler, toda rotação tem inversa, né? Óbvio, né? Se eu girei de um jeito, dá para desvirar, né? Certo? É fácil de fazer.
E para você pegar a inversa dela, basta trocar linhas por colunas, né, para desfazer a operação. Mas também mudanças de base, né? Felizmente, embora, né? Eu sei que quando você estudar os milenares, você vê os espaços mais malucos possíveis, né? Que o vetor de y é maior do que o vetor de x, né? Os que tem ângulos de 30 graus entre os que uma dimensão tem um ângulo de 30 graus com um vetor e outro de 60 graus, aí dá para pegar uns espaços totalmente malucos, né? Se você quiser. Mas em computação gráfica, como a gente gosta de facilitar a vida, até porque não é somente para a questão de facilitar a vida, mas também para evitar muitos cálculos no computador, né? Questão de otimização. Todos os espaços que a gente usar na vida, eu posso garantir para você, em qualquer programa, qualquer sistema, é sempre 90 graus, tá? São sempre espaços ortogonais. Sempre. Aliás, ortonormais em geral, tá? É muito difícil usar um diferente. Tem, tá? A gente vai ver que tem espaços que não são ortonormais. Mas a maioria deles são ortonormais, né? Para você fazer de um espaço para o outro, é só você pegar a inversa, tá? Ou pegar a transposta para calcular a inversa. A maioria dos espaços que a gente lê em computação gráfica são todos ortonormais, até mesmo para facilitar a vida do computador e do desenvolvedor, tá? Agora, eles não existe um padrão, né? Infelizmente, não existe um padrão. Nem nesse caso nem na matemática existe um padrão, né? Não existe um padrão de leitura de matriz. Essa questão de ser... Existe gente que prefere escrever as matrizes row first, a gente prefere escrever column first, mas na descrição dos espaços também não existe um padrão, tá? Quer dizer o quê? Que às vezes, num modelador 3D, o para cima, a terceira dimensão pode ser equivalente do Z, mas num outro programa, a terceira dimensão pode ser equivalente da dimensão Y, tá? Aí a segunda dimensão pode ser equivalente, pode ser a X no programa, né? E a outra pode ser a Z, né? Certo? Então, quer dizer, não existe embora todos, em geral, a maioria dos espaços sejam ortonormais, entre os programas 3D não existe uma convenção do que é a dimensão X, Y, Z. Para onde é que os vetores apontam, né? Em suma, para onde os vetores estão apontando, não existe uma convenção. E aí você precisa fazer essa matriz de mudança de base, principalmente quando você está pegando de estou mexendo no Blender, quero pegar aquele arquivo para abrir no Maya, né? Ou estou mexendo no Maya, quero abrir agora lá no Rhino, né? Aí em geral, você tem que fazer uma matriz de mudança de base, porque devido a essas diferenças, né? Não é nada assim complexo, né? Mas é um exemplo, né? De onde a gente faria essa mudança de base. Outro exemplo de mudança de base também é quando naquele sistema TBN, tá? Que a gente vai ver que é usado para aplicação de texturas, que é aquelas texturinhas azuis, né? Mas esse aí, felizmente, também é um espaço também é um espaço ortonormal, né? A não ser que você não pode usar, tá? Você pode, se você quiser, você pode não usar um espaço ortonormal, mas eu recomendo fortemente que você use um espaço ortonormal. Como é que você cria um espaço ortonormal? Vocês sabem como criar um espaço ortonormal, inclusive. É o quê? É só fazer o produto vetorial, que aí você garante que um vetor é perpendicular ao outro, né? Você tem dois vetores que formam uma face qualquer. Você faz o produto vetorial deles, obtém o vetor normal, né? E agora faz o produto vetorial de novo, desse normal com um dos dois vetores. Que aí você vai obter o terceiro vetor, que é ortonormal, forma uma base ortonormal, né? Faz uma base ortogonal, e aí para se tornar essa base em ortogonal, basta dividir pelo tamanho dos vetores, os vetores pelo tamanho deles, né? Que aí você tem uma base para aquele espaço, qualquer lugar do espaço de um modelador 3D ortonormal, tá? Você quer fazer qualquer operação em uma face de um modelo 3D, é isso que você faz, certo? Pega dois lados dele, né? Que aí tem o ponto inicial e o ponto final do segmento de reta, faz subtração, obtém um vetor. Pega o segmento vizinho, ponto final menos ponto inicial, obtém um vetor. Produto vetorial normal. Já tem um vetor que é 90 graus com os dois da base, né? Com os dois, qualquer orientação em 3D maluca que esteja, né?
E agora você faz o produto de novo, uma segunda vez, o produto vetorial desse vetor normal com os dois vetores da base. Pronto. Você tem uma base ortogonal daquele espaço. Certo? E agora você só dividindo pelo tamanho dos vetores, a normal pelo tamanho dela, os vetores, a base, o vetor da base pelo tamanho deles, né? Você obtém um vetor, uma base ortonormal, que você pode só fazer a inversa usando transposto, né? Tem gente que não faz isso, aí você tem que calcular, aí deixa mais pesado, né? Por isso que tem gente que até chama esse espaço TBN de vetor tangente, normal e binormal, né? Tem gente que não gosta desse nome, binormal, né? Porque você faz o produto vetorial, né, da normal com o vetor da base, com o vetor tangente, a base para obter um outro vetor normal, né? Aí chama de binormal. Mas tem gente que não gosta dessa nomenclatura, tá? Isso é tangente, binormal e normal, espaço TBN, né? Mas eu recomendo que nesse caso, se você encontrar, você chame de bitangente. Talvez, né? Para não ficar tão... Para ver se não ofende tantas pessoas. Mas o tradicional é chamar de binormal, tá? Tangente, binormal e normal. E aí, agora outra operação que a gente tem é o determinante, tá? Que é uma espécie de produto vetorial das matrizes. Isso eu estou falando das operações com as matrizes, que a gente pode fazer com as matrizes, tá? O determinante, ele diz, é como se fosse um fator de escala da transformação, tá? Basicamente. E aí, o determinante é bom dizer que ele não tem... Ele não existe... até existe o cálculo determinante para as dimensões maiores, né? Mas do jeito que eu estou mostrando aqui, certo? Eu estou mostrando só para o cálculo determinante de matrizes 3x3 e 2x2. Para dimensões maiores, a gente tem que fazer uma redução de dimensão de matriz. Que aí você elimina uma linha, uma coluna, para poder calcular o determinante. Né? Uma matriz 4x4, eu elimino uma linha, uma coluna, aí calculo o determinante daquela 3x3, para calcular de um elemento, e depois faz de novo, faz várias vezes, até você poder calcular o determinante total, né? Mais trabalhoso. A gente, felizmente, não precisa fazer isso, certo? A maioria dos determinantes que a gente vai fazer são sempre esses dois, tá? O 2/2 ou 3/3. Essas matrizes mais comuns que a gente vai trabalhar em computação gráfica, tá? Estou mostrando aqui de forma genérica, mas, como eu disse, em computação gráfica, as maioria das matrizes que você vai trabalhar são essas: 2/2, 3/3, 4/4. A maioria dos espaços vão ser ortonormais, quer dizer que é só pegar a inversa usando a transposta, certo? E os que não forem, pessoal, você usa a função do GLSL, que tem para calcular a inversa, tá? E também tem para calcular determinante. Se você quiser saber um método, isso aí também é assunto de álgebra linear. A gente vai perder muito tempo ver outros métodos além desse daqui que eu vou falar para vocês. Esses são os métodos mais simples também, né? O método mais simples de cálculo determinante. No caso 2x2, é simplesmente você multiplicar as linhas principais, ó, tá? Você multiplica as linhas principais e subtrai de forma que a linha principal primária recebe valor positivo e a linha principal secundária recebe valor negativo. Tá? Isso aqui na 2x2, que é essa aqui que está no cantinho aqui em branco. Tá? Tanto que eu coloquei esse sinal positivo e negativo por isso, tá? Quer dizer que você vai multiplicar o x vezes vy e menos, né, vx vezes o y. Tá? Isso aqui é justamente, se você se lembrar dessa forma, isso aqui é exatamente o produto vetorial de uma matriz 2D. Tá? Que a gente já viu lá nos slides, né? Você for olhar os slides lá, produto vetorial, aí vê lá 2D como é que é feito, é exatamente esse cálculo aqui, tá? Aí no caso de 3D, você vai ver que é quase isso daqui, tá? É parecido, mas não é isso aqui não, porque no caso aqui seria, para ser um produto vetorial, um desses vetores aqui tinha que ser o vetor, tinha que ser o espaço canônico, tá? Tinha que ser o IJ, tinha que ser o vetor base IJK, né? Mas
No caso aqui, ainda assim é muito parecido, tá? Com o produto vetorial, por isso que eu chamo de produto vetorial, mas o nome oficial é determinante. Você, no caso de 3/3, você replica a primeira coluna, ó, repete aqui de novo, a matriz é 3/3, tá? Essa matriz aqui, sendo que eu vou repetir as duas primeiras colunas, colocá-las do lado, separadas por essa barra vertical, tá? Que é uma forma, é um truquezinho, né? E aí agora você, em vez de ter só uma diagonal principal, você replicando essas duas colunas, você tem 3 diagonais principais, tá? E 3 diagonais secundárias. Aqui toda matriz, né, quadrada, ela só tem uma diagonal principal e uma diagonal secundária, certo? Você replicando essas duas colunas dessa maneira, você vai ficar agora, como só tinha uma, né, replicou 2 colunas, agora você tem 3 diagonais principais e 3 diagonais secundárias. Com desse jeito, você pode fazer o produto vetorial, multiplicando todos os elementos que estão nessas diagonais, principal e secundária, e somando eles de acordo com esse sinal. Quem está nas primeiras diagonais principais é positivo, e quem está nas segundas diagonais secundárias recebe negativo, tá? E como eu disse, é um resultado muito parecido com o produto vetorial. A única diferença é que você não somaria, né? Aí, para não somar, você colocaria um desses vetores para esse aí, JK, e deixaria eles separados, tá? Os resultados das multiplicações, aí isso aí dá o produto vetorial. Ou seja, no produto vetorial, a gente está multiplicando por mais um fator e está combinando, né, as dimensões para produzir um só resultado, tá? O resultado do produto vetorial é sempre um escalar, não é vetor. Esse determinante sempre produz um escalar, e esse escalar é como se fosse um fator de escala das transformações, certo? Qualquer transformação geométrica que você estiver fazendo. Certo? Então, essas aqui são as principais operações, tá? Multiplicação, inversa, que a inversa, como eu disse, você faz através da transposta, se for um vetor normal, e determinante que você vai fazer, se você se lembrar da regrinha do produto vetorial, você vai ver que é praticamente a mesma coisa, tá? O cálculo do determinante, só que você combina, né, as dimensões. A multiplicação é como se fosse o produto escalar, determinante como se fosse o produto vetorial, e a inversa, do jeito mais simples, é só trocar linha por coluna, certo? Revisando aqui, essas são as operações que eu quero que vocês tenham em mente. Se você quiser, existe, como eu disse, existe vários cálculos de inversa, existe até cálculo de pseudo-inversa, mas em computação gráfica a gente não mexe, em geral a gente não mexe com pseudo-inversa. E esses outros métodos de cálculo de inversa a gente só usa se for necessário mesmo, assim. Eu acho que é só no caso... Tem casos que a gente usa, mas ainda assim não é muito certo. Os sistemas que a gente trabalha, os sistemas reais, raramente eles podem não ter solução. Aliás, certo? A gente está acostumado em segundo grau, a gente está acostumado a resolver sistemas, né, que tem sempre só uma solução, né? Às vezes você calcula o sistema, você encontra uma solução e marca lá B, né? D, né? Ou é só olhar 13, 7, né? Dá só um númerozinho. O X é 2, o Y é 3, tá? Mas no mundo real, a maioria dos problemas ou eles não tem solução ou tem múltiplas soluções, tá? E aí, como eles não têm solução, tem múltiplas soluções, não existe a inversa, né? Já começa por aí. Ou então, se existe, você não chega necessariamente no local original. Você chega numa solução em infinitas soluções e você não está usando algum método de aproximação, né? E aí você não chega no resultado original, né? Isso para animação, por exemplo, pode parecer que eu estou falando de coisas muito abstratas, mas para animação isso é péssimo, tá? E existe um método de animação que é chamado cinemática inversa, que você quer colocar um braço do boneco em uma determinada posição e depois você quer que você fazendo cinemática inversa, quer adivinhar qual era o estado original do braço. Né? E aí você vai calcular a inversa, né? Aí o braço pode fazer uns movimentos malucos, bizarros, né? Que não tem nada a ver com o que a gente conhece do mundo físico, né? Porque a matemática não está nem aí para a física, né? A matemática só ele vai te encontrar uma solução que funciona, aí não que tem a ver como normalmente o braço se dobra, né?
o braço pode se dobrar quebrando o cotovelo, né? Por exemplo, certo? Só para dar um exemplo prático do que eu estou falando. E aí agora o que eu queria mostrar para vocês são os tipos de matrizes, né, que a gente vai usar. A primeira eu já mostrei para vocês, já falei. Deixa eu ver que horas são, só para ter noção do tempo. Ainda tem tempo? Ótimo. Dá para falar. Às vezes eu demoro bastante tempo falando das transformações. Start for first slide. A matriz base, né? É a identidade, né? É essa, tá? Essa aqui, no caso, é uma matriz 4/4 identidade, que é o que eu estava tentando falar para vocês. E aí, olha que curioso, né? A matriz identidade, obviamente, ela é ortonormal, né? É 90 graus entre si, como você pode imaginar, mesmo com as 4D, 5D, 8D, 10D, 20D, tá? É sempre essa matriz cheia de zeros com 1, isso aí que é chamado do espaço canônico, tá? Esse é o espaço canônico, é o espaço que os vetores bases são sempre assim, tá? Você tem só uma dimensão que recebe o valor 1 e todas as outras dimensões recebem 0. Então, você tem 20 dimensões, um desses caras, né, vai ser 1 e o resto vai ser tudo 0. Isso é um vetor canônico do espaço base canônico, né? E ele tem tamanho 1, né? Se você fizer o produto escalar dele por ele mesmo e aplicar a raiz, você vai obter o quê? 1, né? É fácil, né, de fazer isso, vai estar multiplicando 0 por 0, somando. Está multiplicando 0 por 0, somando a porção de 0, só no local onde tem 1, que vai ser 1 vezes 1, né? A raiz de 1, né? Então, esse é um espaço, todo espaço canônico é ortonormal. E a identidade, a transposta, né? a inversa, né? É igual a identidade. E é um caso específico que a transposta é igual à matriz original, né? Tanto faz você fazendo a inversa ou a transposta, você obtém a mesma matriz, né? Não é erro, né? Que eu fiz aqui, as duas matrizes são de fato, tanto a matriz original como a inversa, elas são iguais. Você pode fazer a transposta, você vai ver que obtém o mesmo resultado. Mas isso aí também não é tão surpreendente, já que isso aqui é um produto neutro, né? Se você pegar qualquer matriz e multiplicar pela identidade, você vai obter a própria matriz. Tá? Qualquer operação, né? Qualquer operação de escala, de rotação, de translação, né? Que você multiplicar pela identidade, vai dar a identidade. Para que a gente usa isso, professor, identidade? Para fazer teste, né? Para ver se você calculou certo a inversa, e isso é importante. Por quê? Porque existe erro no computador, se lembre, né? Então, quando você calcula, é um método, é um jeito de você verificar se o seu método está sendo preciso ou não. Tá? Porque, como eu disse, tem mais de um método de calcular, tem mais de uma maneira de calcular a matriz inversa. Como é que eu sei qual é o erro que existe naquele cálculo da inversa? Multiplicando ela pelo original, que aí você vai obter a identidade, você vai ver, a gente sabe a cara da identidade, né? Que essa diagonal principal é 1 e o resto, onde não está na diagonal principal, é 0. Você vai ver que, principalmente nessas locais aqui que era para ser 0, não vai aparecer 0, tá? Vai aparecer o erro. Vai dar tipo um número 2 vezes 3, 2,34578 vezes 10 elevado a menos 16, tá? Ou vezes 10 elevado a menos 20, né? Vai aparecer um erro aí. Dificilmente você vai pegar uma matriz do computador, multiplicar e vai dar exatamente a matriz de identidade, certo? O mais comum é dar erro. E aí você vai ver, através da matriz de identidade, você vai ver o erro daquele método de inversa no computador, né? Na matemática, não, né? Para matemática, isso aí, né, tanto faz o método de inversa, todos eles vão produzir a matriz de identidade, né? Mas para o computador, você vai ver que tem certos métodos que calculam a inversa melhor do que outros, né? Por isso que é bom você também se focar na tentarem manter outro motivo para vocês tentarem, sempre que possível, usar matrizes ortonormais, espaços ou matrizes ortonormais, certo? Porque a matriz, aí você fazer a transposta, né? É um dos poucos casos que você tem grandes chances de obter essa matriz desse jeito, tá? Você pegar a transposta, se for uma matriz ortonormal, calcular a inversa pela transposta e obter exatamente 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Você está trabalhando com matrizes transpostas e aplica
ou matrizes ortonormais e aplica transporte para calcular a inversa dos poucos casos que você vai obter exatamente a identidade. Tá? Ainda pode ser que, devido a se for um número muito maluco, que quer dizer que o número que já está na matriz já é uma aproximação, né? Aí você pode obter erro. Ainda assim você pode obter erro, tá? Se o número que está na matriz já é uma aproximação. Por exemplo, os números da matriz são todos dízimas periódicas, dízimas não periódicas infinitas ou dízimas periódicas, né? Infinitas. Aí você pode ter esse problema, mesmo usando transposta. Mas aí, enfim, para outras técnicas de cálculo de inverso, aí piora ainda mais, tá? Nesse caso, que até a transposta não dá rola, né? Os outros métodos são piores ainda. Mas, enfim. Então, identidade, né? Aí depois temos o espelhamento, certo? O espelhamento é você simplesmente inverter parte da figura, é como se você estivesse colocando um espelho em frente da figura, tá? E aí a imagem aparece refletida em torno daquele espelho, né? Onde é que está esse espelho, professor? O espelho, aliás, todas as transformações em geral, certo? Na computação gráfica, todos eles são sempre feitas no seu estado natural a partir da origem, tá? A rotação, onde é que se eu estou rotacionando um objeto, ele vai rotacionar em torno de quê? Ele vai rotacionar em torno da origem, tá? Então, quer dizer, por exemplo, eu quero simular o sistema solar, eu tenho que colocar a origem no Sol para que os planetas girem em torno do Sol, certo? É isso que eu estou falando. Aí, se eu quero fazer com que a planeta Terra gire em torno de si mesma, eu tenho que colocar a origem, tenho que deslocar a origem do meu espaço inteiro para ser no meio do planeta Terra e aí poder fazer a transformação de rotação em torno da origem, né? A rotação pode ser de qualquer jeito, tá? Mais maluca possível, mas sempre em torno da origem, né? Não somente rotação, mas translação, espelhamento, cisalhamento, escala, certo? É sempre feito em relação à origem. Tem como você não fazer com que seja em relação a um ponto arbitrário? Tem. Né? Você fazendo deslocamento da origem, a gente vai ver isso. E algumas pessoas não gostam de falar de deslocamento da origem, falam de coordenadas homogêneas. Para quê? Só para confundir mais gente. Mas, enfim, é só deslocamento da origem que você está fazendo. Aí, nesse caso aqui, né, o que eu estou fazendo? Ó, eu estou pegando o espelhamento, estou fazendo um espelhamento só em Z, tá? Na dimensão Z de um espaço 4D. Aqui que eu tenho a dimensão 4/4, tá? E eu estou fazendo o espelhamento em Z. Quer dizer, se eu tiver uma pessoa olhando para um espelho, que espelho é esse? É o espelho formado pelos planos X, Y, W, tá? Quer dizer que todo mundo que está do lado do espelho, num lado positivo do espelho, vai ser refletido para o lado negativo. Quem está do lado negativo vai ser refletido para o lado positivo, né? Se você colocar que o objeto esteja todo do lado positivo, né? Ele vai ser totalmente refletido para o lado negativo, né? Mas se você tiver partes dele no espaço, parte positiva e parte do espaço negativo, pode acontecer uma confusãozinha, né? Mas isso aqui é a maneira... Por isso que essa aqui é a maneira tradicional de fazer espelhamento na maioria dos jogos, tá? Você pegar jogos antigos, mesmo Doom, Wolfenstein, Duke Nukem, né? O que você quiser. Tem muitos jogos que tinham espelho, né? Tinha espelho, você entrava no banheiro, entrava em algum lugar, tinha um espelhozinho no jogo. Como é que ele estava fazendo? Ele estava usando raycasting? Ele estava usando ray tracing? Não, ele estava só usando essa matriz de espelhamento, tá? É como se tivesse aparece dois modelos no cenário. Toda vez que você entra no banheiro ou está numa sala espelhada. E você pode fazer simplesmente aplicando essa matriz de transformação em cima de todos os pontos do seu modelo 3D. Tá? Ou 2D, né? Que naquele caso dos jogos início era um modelo 2D, mas né, existe, né, o modelo 2D. Você pode ver, você vê o seu boneco, você realmente está vendo seu boneco, né? Quando você olha no espelho 2D, embora você não veja quando você está jogando, ele realmente tem um modelo ali, né? Um modelo 2D ou 3D do seu boneco que aparece quando você vai para o espelho, né?
certo? Você pode espelhar mais de uma dimensão, se você quiser, é só colocar -1, né? Em outras dimensões. E aí a matriz inversa, né? A transcrita transposta é similar, né? Para voltar, faz sentido até, né? Se o positivo vira negativo, vai pegar a mesma matriz de novo, né? O que é positivo vira negativo, vira positivo, volta a ser positivo. E o que é positivo se transformou em positivo, volta a ser negativo, né? Se transformou em negativo, volta a ser positivo. Se transformou em positivo, volta a ser... Se transformou em positivo, volta a ser negativo. Se transformou em negativo, volta a ser positivo, né? Ou seja, a matriz inversa, que é igual, que é ortonormal ainda, né? Não importa se é... Né? Acho que até é intuitivo, né? Não importa se é 1 ou -1, né? O módulo dela continua sendo 1, né? E os vetores continuam sendo de 90 graus entre si, apesar de ter -1 lá no meio, né? Existe até uma matriz... Não, esse é outro caso, enfim. Ou seja, é muito parecida com a identidade, né? Mas ela já tem esse efeito. Aqui no caso do espelhamento do camelo, né? Ela foi feita exatamente com essa matriz, tá? Foi exatamente essa matriz aqui que eu apliquei para fazer essa transformação no camelo, tá? O único cuidado que eu tive é de colocar o camelo só nas coordenadas positivas, né? Para que quando fizesse espelhamento pelos planos XYW ou XY, né? O hiperplano, né? No caso XYW, você fizesse esse espelhamento da maneira que a gente está vendo aí, né? De ele virar, né? Senão ele não ia sair do canto, né? E depende da distância, né? Da distância que você está, de forma que você mais perto. Enfim, isso aí dá para você saber, né? Dependendo da distância que você está do espelho, né? A imagem espelhada vai ficar mais próxima ou mais distante de você, né? Correspondentemente. Isso aí não tem problema, não. A terceira matriz mais importante é a de translação, tá? Que essa que é usada para fazer aquele deslocamento da origem que eu falei para vocês, né? De espaços quaisquer, certo? Vejam qual a coluna que ele está usando. Está usando exatamente a quarta coluna, né? Tá vendo? É por isso que o pessoal usa espaços... Prefere usar a tal das coordenadas homogêneas. Porque para você poder fazer a translação de um vetor, a gente precisa... Se você estiver usando matriz, né? Para fazer translação, você tem que usar essa quarta coluna aqui, tá? Certo? E a inversa, ó, é similar ainda, bem facinho, né? Do que a espelhamento, é só inverter o sinal do vetor de translação, no caso aqui, 3D, T1, T2, T3, vai ficar menos T1, menos T2, menos T3, né? Repara que T1, T2, T3 aqui podia ter qualquer sinal, né? E aí, colocando aqui um menos na frente, vai inverter esse sinal e multiplicando as duas matrizes, você vai obter a matriz de identidade. Você pode testar também. Certo? Nesse caso aqui, o que eu estou fazendo? Por isso que a gente usa aquelas matrizes que eu falei para vocês no início da aula, que para espaços 2D a gente usa a matriz 2/2 ou 3/3, por causa disso, tá? E para fazer a translação no espaço 2D, se você quiser usar matriz, você vai ter que usar esse vetor, vai ter que usar essa quarta coluna aqui, ó, desse jeito. Vai ficar T1, T2 e aqui vai ficar 1, tá? Numa matriz 3/3, né? Deixa eu colocar aqui o... Aqui, ó. Certo? Isso aqui seria a transformação. Sendo que aqui no caso, não teria esse cara. Seria 1, tá? Ou 0, né? E não. Seria 1, tá certo. Aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, aqui seria 0, 0, tá certinho. Pronto, isso aqui para transformação 2D, deslocamento de 2D, né? Seria assim que é feito. 1, 1, 1, T1, T2, tá? Porque a gente vê o quê, ó? Que a coordenada x, né, está sendo somada com T1 e a coordenada y vai ser somada com T2, se a gente fizer aquele produto escalar que eu falei para vocês, né? Tá? E aí você vai fazer o vetor de deslocamento, né? Só que aí precisa fazer isso? Não, você pode fazer só isso aqui, né? Ó, o ponto mais um vetor de deslocamento, né? Que nem a gente fez
A gente já viu isso. Essa operação que eu estou mostrando para vocês não é uma operação nova. É aquela fórmula de parametrização da reta, tá? É outra maneira de escrever exatamente aquela forma de parametrização da reta. Tá aqui o seu vetor, né, de deslocamento, já que já está embutido, né? O vetor de deslocamento com fator de escala. E aí o ponto que a gente vai somar vai aparecer aqui no formato de um vetor, né? Vai ter um vetor aqui, que vai ser o ponto X, Y, Z. Esse cara aqui vai ser aquele P0 mais T vezes um vetor de deslocamento. Não sei se é exatamente assim não, tá? A forma, se eu usei exatamente, se foi D que eu usei. Eu sei que eu usei T, mas não sei se eu usei D aqui, né? E aqui é um P, né? Certo? Essa fórmula aqui de deslocamento da reta está exatamente aqui, ó. Esse D, esse T vezes D aqui, é exatamente esse cara, tá? E multiplicando essa matriz por esse vetor, vai dar exatamente isso daqui, tá? Ou seja, é outra maneira de escrever exatamente algo que a gente já viu no futuro. Por isso que eu vou passar, perdão. Aí quer dizer, precisa você usar a matriz 4/4 para fazer transformação 3/3? Não precisa, tá? Precisa usar a matriz 3/3 para fazer deslocamento 2/2, modificação da origem? Também não precisa. Mas é usado porque é uma maneira mais fácil de você acumular o erro. Pode ter gente que nem sabe isso, né? Mas por que as pessoas fazem isso? Porque você consegue acumular toda transformação no computador, tem erro. E aí uma das técnicas que existe para você evitar o erro é acumular o erro em algum buffer, né? Em alguma variável. No caso aqui, a maneira tradicional de acumulação de erro em programas de software 3D é acumular na matriz. Se você colocar o deslocamento, escrever o vetor de translação no formato de uma matriz, você consegue acumular o erro na variável que armazena a matriz e não no objeto 3D. Tá? Se você fizer isso. Mas, enfim, aí aqui no caso 3D, ó, aqui eu estou somando na coordenada xt1, na coordenada yp2, na coordenada zt3, e a gente não soma nada em w, né? Tá? Isso é o vetor de translação, né? Certo? Que é por isso que eu coloquei aqui, ó, multiplicação de matriz de t por p, que é um vetorzinho, né? Ou p0, né? Se fosse em relação àquela matriz original. E aqui seria aquela... Até poderia colocar isso, né? Eu vou ver se eu reescrevo isso daqui. Não sei se eu vou me lembrar, mas reescrever... Isso aqui seria a nossa formulazinha de... simplificada, mas é aquela formulazinha de parametrização da reta, tal, do segmento de reta, enfim. Para poder ficar mais fácil de fazer o link. E aqui é a multiplicação de matrizes, né? Tradicional. E aí, como é que eu faço, professor, para deslocar da origem um ponto para a origem? Você não falou ainda, né? Como é que eu faço? É fácil, tá? Se eu tenho um planeta Terra, se a origem, eu posso até colocar, né? A origem lá no Sol, né? Definir todo o meu espaço, colocando lá o Sol na origem, beleza. Mas aí agora eu quero fazer a rotação da Terra. Com isso eu já consigo fazer a rotação de todos os planetas em torno do Sol, no formato de elipse ou círculo, como você quiser, né? Mas aí eu quero fazer a rotação do planeta Terra, como é que eu faço? Você calcula o centro geométrico do planeta Terra, que aí como é que você faz isso, vocês sabem. É só somar todos os pontos, né? E dividir pela quantidade de pontos para obter o centro geométrico. Ou também as pessoas, você pode fazer um bounding box, ou algum tipo de feixe convexo em torno do planeta Terra e fazer exatamente uma média, basicamente a média dos pontos, tá? E aí você pode fazer a média de todos os pontos que compõem o seu modelo, ou a média de um bounding box, ou de um feixe convexo, são várias maneiras. E aí agora que você sabe quem é esse centro geométrico, basta subtrair de todo mundo, certo? De todos os pontos que você quer que sejam afetados por aquela nova origem, o centro geométrico, tá? Que aí você pode, que aí com certeza, né? Mas se o centro geométrico é 1, 1, 1, e você subtrai menos 1, menos 1, menos 1, né? Ele vai virar que ponto? Ele vai virar o ponto 0, 0, 0, né? É basicamente essa ideia, tá? Então, basta você calcular o centro geométrico e subtrair o centro geométrico de todo mundo, que aí você vai deslocar o planeta Terra para aquele ponto, né? Aliás, para qualquer ponto, né?
Se eu quero que a nova origem seja no ponto 3, 2, 4, basta eu subtrair menos 3, menos 2, menos 4 de todo mundo que eu quero que faça rotação, outra operação a partir daquele ponto, que agora aquele ponto vai ser o 000, né? Certo? Que o ponto 3, 2, 4 vai ser subtraído, ele mesmo subtraído por ele mesmo, vai dar o quê? Vai dar o ponto 000, né? E aí depois, para voltar ao espaço original, é só fazer o quê? É só somar. 3, 2, 4, né? Mais 3, mais 2, mais 4. Tá? Não é difícil. É só isso. Você subtrai um pouco. Para onde é que você quer deslocar? Eu quero deslocar o meu sistema para ponto tal. Então, subtrai de todo mundo aquele ponto, né? E depois, quando você fizer a transformação, seja qual é, você soma aquele ponto. É só isso. Tá? Não tem mistério. Eu falo isso porque, enfim, eu já li muito tutorial na internet, tem gente que faz uma confusão, meu Deus do céu. Você fica mais confuso ainda do que depois de ler o que o cara disse. Mas, enfim, eu tô tentando, né? Não ser tão confuso, eu espero. Porque na internet, fatalmente o cara vai falar de coordenada homogênea para falar isso, tá? E aí, se você não sabe o que é coordenada homogênea, né? É mesmo que nada. É mesmo que tá batendo no cachorro morto, né? Eu prefiro explicar assim, né? Você sabe assim, depois que eu falar de coordenada homogênea, não vai ser um negócio tão estranho para você. A escala, como é que é a terceira matriz? Terceira? Qual a matriz a gente já viu, hein? Nem sei. A terceira não. Identidade, espelhamento, translação, escala é a quarta matriz que a gente está vendo, tá? Também bem simples, tá? Uma matriz super simples. Todas as transformações que a gente está vendo são simples até agora. Tem matrizes de transformação mais complexa? Tem, tá? Na verdade, qualquer matriz, você pode criar qualquer matriz de qualquer jeito e produzir a sua transformação, tá? Se você descobrir uma transformação que faça uma operação legal, né? Tem infinitas, você pode imaginar que existem infinitas possibilidades de matrizes, né? Se você descobrir uma matriz que produz uma transformação legal no objeto 3D, nem tudo foi descoberto ainda, você pode publicar um paper, né? Olha a matriz nova que eu descobri, ela serve para fazer a operação tal, né? Tem inversa? Tem. Ou não tem inversa, né? Se calcula assim, né? Você pode produzir um paper. Mas eu estou colocando aqui as que são as mais conhecidas que todo programa 3D tem, tá? A escala, que a escala é o quê? É simplesmente é usado para você aumentar e diminuir o tamanho do objeto, né? E aí você pode preservar as proporções do objeto ou não, tá? E todo objeto ele tem uma espécie de, como se fosse uma razão de aspecto, né? Que diz como é que é o tamanho dele, né? A princípio, todo objeto tem a razão de aspecto 1/1/1, né? Se for 3D, ou então 1/1, né? Se for 2D, né? Aliás, nesse questão de razão de aspecto, eu gostaria só de fazer uma pequena adenda aqui, porque quando a gente fala de razão de aspecto, é muito comum a gente ver, pessoal, isso aí é notação dos americanos, tá? Que você vê o pessoal fazendo isso daqui, ó. 2/1, tá? O que quer dizer isso? Cadê? Não cliquei, não? Ó, você vê o cara escrevendo assim, tá? O que é isso? Isso daqui é equivalente a uma razão de aspecto de 3 ou 1/3, tá? Por quê? Porque isso daqui quer dizer que você, para cada duas partes, você tem uma. Tá? Então, quer dizer que você tivesse dois objetos, né? Você tem uma parte, é como se tivesse um objeto dividido em 3 partes, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, pronto. Certo? É isso que você está dizendo. Ó. Tem 2 partes para uma, tá? Por isso que eu disse que a razão aspecto é 1/3, né? Ou 3, tá? Só vocês saberem que isso aqui existe, tá? E os americanos adoram escrever desse jeito aqui, né? E aí depende também, né? Se esses dois objetos aqui forem diferentes, né? Aí tudo bem, né? Aí quer dizer que é o dobro, tá? Se for em relação ao
objetos diferentes, eu estou comparando um objeto com outro objeto, aí tudo bem, é 2/1, 2/1, né? Mas se for relação ao mesmo objeto, não, tá? É isso aqui que eles estão falando. São 2 partes de 3, ou então é 1 parte de 3, tá? Ou seja, razão, aspecto 3 ou isso, né? Para esse cara aqui, né? Na verdade, para essa dimensão, né? Só um parênteses, tá? Esse aqui não vejo muita gente explicando isso. Aqui às vezes aparece até em probabilidade, tá? O pessoal calculando isso. Tem até um jeito que você pode fazer. Cálculo de probabilidade é aquela cálculo de probabilidade quando você tem um evento conhecido. Como é que é? Eu não lembro agora. Que fica mais fácil você usar a probabilidade desse jeito ao invés de usar a probabilidade desse jeito, nesse formato aqui, né? Você pode ver tanto assim como assim, tá? Para probabilidade. E esse formato aqui tem algumas vantagens, tá? Aí, tudo bem, é uma coisa que os americanos gostam, mas para alguns, para cálculo de probabilidade, isso aqui tem uma vantagem, que eu já vi. Mas eu estou falando isso só por quê? Porque quando você for ver razão de aspecto, para você ter uma ideia, né, do que você está falando. Escala. E aí na escala, o que eu estou falando? Falei de razão de aspecto agora, porque esses tem 3 S's aí, né? Esses 3 S's, eles podem ter o mesmo valor, que aí você não modifica a razão de aspecto do objeto, tá? Por isso que eu estou falando, isso eu acabei de falar da razão de aspecto, que nem sempre é exibida como razão, às vezes é exibida com esses 2 pontinhos, daquela maneira que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Por isso que eu fiz aqueles parênteses. Mas quando você vai fazer a multiplicação de escala, certo? Você coloca, se você não quer modificar a razão de aspecto, você coloca esses 3 S's para ser igual. Se você está modificando, se você está querendo modificar a razão de aspecto, aí que vai modificar, tá? Você vai ajustar, colocar esse S1, S2 ou S3, ou S1, S2, se tiver uma dimensão 2D, você vai modificar para diferente de acordo com a razão de aspecto, para não deformar uma figura, ou para propositalmente deformar uma figura, ou para restaurar uma figura, tá? Você pode querer deformar? Pode. Existem motivos para você deformar de propósito, né? Mas o mais comum é você só colocar esse S1, S2, S3 como iguais, tá? Só um fator de escala que vai ser multiplicado por X, Y e Z. É isso que a gente está fazendo na prática. Pegando o X multiplicando por 2, o Y multiplicando por 2 e o Z multiplicando por 2, né? Por exemplo, que aí vai dobrar de tamanho, vai dobrar o nosso objeto de tamanho. Ou então, né? Se você estivesse usando aquela referência de lá, você teria que multiplicar por 3, né? Tá? Ou então por 1/3, né? E a inversa, você pega o recíproco da escala, quer dizer o quê? Que aí, no caso, se eu multipliquei por 2, eu vou multiplicar por meio para restaurar, tá? Se eu multipliquei por 3, eu vou multiplicar por 1/3. Se eu multipliquei por π, eu vou multiplicar sobre 1 sobre π, o recíproco. Tá? E aí, se multiplicar essas 2 matrizes, vai ver que vai ter de novo a identidade, tá? Aqui no caso, ó, eu mostrei aqui no camelo, com a escala nos 2 eixos, ó, que aí você está espremendo o camelo, né? Que você, como eu disse, você faz isso, essa operação é feita naturalmente na modelagem, tá? Que às vezes você vê que você desenhou um braço maior do que o outro, aí você aplica a escala para deixar os braços com o tamanho mais próximo, né? Ou você fez a cabeça maior, muito grande em relação às pernas, né? Aí você diminui a escala da cabeça, ou a cabeça tá muito parecida com uma esfera, e não é, né? A cabeça humana é mais parecida com uma espécie de ovo. A cabeça do humano parece mais... tem mais o formato oval, né? Ou elíptico, se você precisar. E aí você faria também uma transformação dessa de escala para fazer ajuste no crânio, né? Na cabeça do modelo. Ou então você pode fazer nos 3 eixos, tá? O mais comum não é você fazer nesses eixos, nesses caras aleatórios, não. O mais comum é só você aplicar uma escala para aumentar ou diminuir o tamanho do modelo, né? Você está fazendo lá uma fase do Mario, e aí você quer colocar o Mario junto com o Copa, né?
Só que o cara que faz o modelo do Copa e o cara que faz o modelo do Mario não são a mesma pessoa, né? E mesmo que eles usem o mesmo software de modelagem 3D, ainda assim, né, os modelos podem estar de tamanhos, pode estar os dois do mesmo tamanho. Não é, né? A gente sabe que existe uma proporção, que o Mario é menor que o Copa, né? Então você tem que aplicar uma escala para reduzir o tamanho do Mario, ou então aumentar o tamanho do Copa, se os dois modelos tiverem o mesmo tamanho, né? Isso é muito comum na hora que você vai fazer criar uma fase 2D ou 3D, ou então quando você está montando uma simulação, né? Não, estou montando aqui uma casa para mostrar para o cliente, né, como é que vai ser a casa dele depois de construir. Aí eu quero colocar um abajur no meio da sala, só que eu peguei esse abajur da internet, né, e o abajur veio do tamanho da parede, né? Aí eu diminuo o tamanho do abajur, né, para ficar proporcionalmente do tamanho da minha mesa e poder colocar o abajur em cima da mesa, né? Então a escala é bastante comum e o mais comum é você usar, né, não se preocupar com a razão de aspecto, aplicar todos eles iguais, né? Usar a razão de aspecto natural do objeto. Mas se você quiser deformar um pouquinho, você pode, né? E às vezes você quer um abajur. O clássico, aquele mesmo exemplo, né, que eu falei para vocês, o Bullet de Newman, né? O Bullet de Newman, se você for ou de Utah, se você quiser, ele original, se você for ver o original, ele é mais esticado para cima, né? Ele é mais compridinho. Só que na hora o próprio Nu achou que ele ficava mais bonito se fosse achatado. Então ele achatou, né? Ele aplicou escala em uma dimensão para deixar o bullying mais achatado. Diz que de propósito, né? Eu acho que na verdade ele deve ter salvo e esqueceu. Ele fez para testar e acabou se esquecendo. Mas enfim. A escala, né? Agora, depois tem os cisalhamentos, seja uma operação, é uma operação conhecida, que todo software 3D possui, mas não é muito comumente usada, tá? O cisalhamento, ele deforma baseado em camadas, né? Ou então, na verdade, em planos, se você quiser, certo? Por exemplo, você está agora para fazer o cisalhamento, a gente vai pegar... Para fazer escala espelhamento, a gente usou o que é a diagonal principal, né? Para fazer translação, a gente vai usar a quarta coluna ou a quarta linha, tá? Dependendo de como você está aplicando a matriz, pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. A quarta linha ou quarta coluna, ela significa translação. Agora, para fazer cisalhamento, você vai pegar algum desses índices que não incluindo a diagonal principal, tá? Sempre que você pegar índices da matriz que não incluem a diagonal principal e não estão na quarta coluna, na quarta linha, se for uma transformação em 3D, e se for uma transformação em 2D, que não esteja na terceira linha ou terceira coluna, você vai fazer o cisalhamento, tá? Isso são transformações lineares, tá? Existem transformações não lineares. Que aí, no caso, o que você faz? Você está somando, você coloca um fator aqui, né? O Y, não é Y, mas como é que é? Lambda. Lambda 1, lambda 2, tá? Que vai ser somado. E aí, lambda, para fazer a inversa, ó, também, de novo, bem simplesinho. Se for até 2 dimensões, tá? Você pode fazer desse jeito, tá? Em 2 dimensões, uma ou duas dimensões, a matriz inversa é feita só pela troca de sinal do fator que você está fazendo cisalhamento, tá? Se você quiser fazer cisalhamento em mais dimensões, né? Porque dá para você preencher mais zeros, né? Você poderia preencher esse. Aí já não dá, tá? Aí você teria que fazer o cálculo da inversa, tá? Mas se você usar só um ou dois coeficientes para fazer o cisalhamento, dá. Certo? E é o que você vai, provavelmente, mais comum você vai fazer, tá? Porque aí você está deslocando em referência a um plano, ou então você está aplicando cisalhamento referente a um plano, ou então referente a uma reta, que é o mais comum que você vai querer fazer, se você quiser fazer. E o que é cisalhamento? É, como eu disse, você está fazendo deslocamento, por exemplo, aqui em x, y, né? Você está deslocando em relação a x e y, e não em relação a z. Quer dizer que tem um plano que vai ficar... uma reta que vai ficar parada, né? Quer dizer que a altura dos pontos não só vai se modificar e eu estou deslocando o objeto em x e y, né?
Você está somando um valor para x e está somando um valor para y, né? Quer dizer que ele vai se deslocar para frente e vai também se deslocar para cima, né? Nesse caso aqui no cisalhamento, acho que eu fiz usando só um por vez, para vocês poderem ver, né? Porque falando dois por... Apesar de ter um exemplo aqui de 2, eu coloquei 2 para poder se lembrar que até 2 você consegue fazer a inversa desse jeito. Mas aqui no caso do camelo, eu mostrei só um por vez. Quer dizer que tem aqui, por exemplo, tem um deslocamento em x e y e z não estão se modificando, né? A altura não está se modificando, nem a profundidade do camelo está se modificando. Você está só modificando em x, sendo que isso é sempre feito em relação à origem, não é? Então quer dizer o quê? Que plano é o que está sendo usado, como eu falei, né? Feito em relação à referência. O plano é que você faz o deslocamento em x, considerando que x seja essa direção aqui, né? A direção horizontal, que é uma convenção que eu estou estabelecendo com vocês agora, convenção que o x seja horizontal, o y seja vertical e o z seja profundidade, tá? Em geral, a gente vai considerar que é assim, para a gente aqui na disciplina, salvo quando for diferente eu falo, mas em geral vai ser assim, tá? Base horizontal é x, para cima é y e profundidade é z. Então, aqui no caso do x, eu estou deslocando ele em relação ao plano YZ. Tá? Em relação ao plano YZ, está ocorrendo o deslocamento em x. E quanto mais próximo você está da origem, né, menor o deslocamento. É como se você tivesse um plano. É como se o camelo aí, né, ele fosse formado por folhas de papel, tá? Folhas de papel empilhadas em cima da outra. Aí a base do camelo, que é onde está as patinhas dele, né? Opa, quem falou uma coisa? Tudo bem, Ivo. Não tem problema não. Então, as bases, né? Onde tem as patinhas do camelo, isso aí é o plano principal, o plano base, que sofre deslocamento nenhum, tá? Tá vendo que ele não foi parar em relação a que tem que ver lá o objeto original. Esse aqui é o modelo original, tá? Na identidade. Então, aqui, ó, na base, né, do plano lá, que seria aqui o plano YZ, possivelmente, certo? Ele não está se deslocando, certo? Aí depois, eu acho que se eu estiver falando errado, né? Aí depois aqui, conforme a gente vai subindo com o plano, né, o deslocamento vai sendo maior, né? Não é assim? Mas aí eu acho que eu usei o Y, né, para fazer o deslocamento em X. Foi, não. Eu usei o Y. Quer dizer que o gama que eu usei, só porque eu tenho que ajustar isso depois no slide, para depois não ficar tão confuso, para ver se não fica tão confuso para vocês. Mas a matriz que eu usei nesse caso aqui, parece que eu fiz aqui. Aqui foi 0. Considerando, né? Que aqui é X. Y. Esse que eu estava falando para vocês, tá? E Z. Né? Eu estou fazendo deslocamento a partir de X, né? E aí o Y que eu estou somando, isso aqui é 0, 0, e eu acho que eu somei aqui, ó. Tá? Usei o gama aqui. Por quê, ó? Conforme, tá vendo o que eu estou fazendo? Ó? Conforme a altura do ponto aumenta, maior está sendo a intensidade do deslocamento em X, né? Ó? Conforme a altura aumenta, maior o deslocamento em X, né? Então, o cisalhamento está sendo feito aqui. É como se fosse justamente ó, o plano XZ, né? O plano XZ é o plano que não
sofre deslocamento nenhum. Por quê? Porque nesse valor aqui, o y vai ser zero, né? E aí, conforme você vai subindo, ó, o y vai ficando cada vez maior, né? Conforme a altura do ponto, né? Porque senão isso aqui a gente vai multiplicar pelo ponto, ó, x1, x, y, z. Eu estou somando, pegando o y do vértice do objeto, que é um vértice do camelo, e estou somando com x, né? Eu estou pegando um valor de y, multiplicando por um escalar qualquer aqui, e somando com x. Ou seja, em geral, o que vai acontecer, né? Se for um escalar maior do que zero, né? Aliás, se for positivo, negativo também, mas só que seria para o outro lado. Conforme você vai pegando valor maior, né, esse y vai ficando maior, você tem um deslocamento maior, e aqui na base, né, o y é zero, né, para esses pontos aqui da base, vai ser o menor possível, né, assumindo que está crescendo nesse sentido. Então aqui não vai sofrer nenhum, se tiver na origem, não vai sofrer nenhum deslocamento, se estiver no plano base, né, no XZ, não vai sofrer nenhum deslocamento, e conforme você vai subindo, ele vai sofrendo cada vez mais deslocamentos em X, de forma que os pontos mais altos são mais deslocados, tá? Aqui também é a mesma coisa, né? Ó, sendo que aqui, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Aqui é X e aqui é Z, né? Eu deixei esses caras aqui parados, o YZ parado, né? Em relação ao YZ. E eu somei o Y de acordo com X, né? Então eu peguei agora 0, 0 e coloquei o gama aqui, ó. Tá? Que aí o valor de X é somado com Y, né? Tá? De forma que aí os maiores, considerando que aqui é o 0, 0, né? Tem que fazer esse ajuste. Quer dizer que agora eu mudei, eu coloquei o plano YZ aqui, a origem aqui, né? Do sistema está bem aqui. Antes a origem do sistema estava aqui, agora está aqui. Você vê que a origem do sistema pode estar em qualquer lugar daqui, né? Então a origem do sistema provavelmente estava aqui, né? Certo? Aí o que eu fiz? Eu somei conforme vai aumentando o Z, o X, né? Eu somei aquele valor em Y, nesse caso aqui, né? E aí vai aumentando, vai levantando a bunda dele, né? Do camelo. Conforme vai deslocando em X, vai aumentando, conforme o X vai aumentando ou diminuindo, se bem que fosse diminuindo, ia para baixo, né? Conforme o X vai aumentando, sendo que aqui no caso o X positivo está para cá, né? Olha a diferença. É que o X positivo está para cá. Eu vou ver se eu ajusto esse exemplo, tá? O problema é que eu não lembro onde é que está esse modelo do camelo. O X positivo está para cá, conforme ele vai aumentando, a bunda do camelo vai levantando, tá? Então aqui é o parado, e aí conforme a gente vai aumentando, vai incrementando, né? Vai aumentando em Y, que a gente está mexendo as lâminas em relação. O YZ está sendo deslocado, né? Agora, só um instante, pessoal.
De volta. Estamos de volta. Vamos lá. Alô, alô, tá ouvindo? Bem. Oi, professor. Obrigado. Então, eu vou falar só terminar de falar cesariamento hoje. Rotação, vou deixar para falar, que rotação é um pouquinho mais complexa. Vou deixar para a próxima aula de quarta. Mas cesariamento é isso, tá? Você tem um plano que está parado. Pode ser também pode ser você imaginar nesse plano, também pode ser um volume, né? Você está mexendo um volume em relação a um ponto, né? Também em relação à reta, né? Na verdade, você pode fazer um deslocamento em relação a uma reta, a uma direção, né? Ou então a um plano, tá? Você pode fazer esse deslocamento. Está mexendo assim em duas dimensões de uma vez e tem uma dimensão que fica parada, certo? Que aí seria deslocamento de você estar deslocando planos em relação a uma reta, né? E você, que aí, né? Onde está mais próximo, vai ter um local que vai estar na origem, né? Que não é deslocado, e os dois pontos, os planos vão se deslocando cada vez mais, conforme mais longe você está da origem. O X e o Y vão sofrendo maiores deslocamentos conforme você se afasta, por exemplo, né? Da origem, né? Quando é que você aí já aplica cesariamento, professor? Cesariamento, ele é aplicado, em geral, quando você, para fazer simulação, tá? Não é o cálculo exato, mas de líquidos, tá? Ou então de algum tipo de fluido ou substância pastosa, tá? Porque ele tem esse comportamento. Existe uma coisa chamada viscosidade, né? Que é como o líquido ele interage entre si mesmo, né? Além de existir o atrito, né? Seria que também é considerado viscosidade, né? Viscosidade é um nome diferente para atrito, tá? Que diz como é que um líquido se interage com ele mesmo ou com outras superfícies, né? E aí, no caso, por exemplo, você está fazendo, quando a gente está fazendo, tem um ventania, por exemplo, no mundo real, aquele vento ele afeta, né? As ondas no topo do líquido, né? Mas ele não afeta quem está lá embaixo, né? Quem está lá no fundo provavelmente não sente a ventania. Provavelmente não sente, né? Vento nenhum. Do mesmo jeito, quando passa uma lancha, né? Em cima do líquido, ele causa ondas, né? Exatamente como eu falei no início da aula de hoje, que você derruba uma pedra, né? Joga uma pedra no meio do lago, não tem uma região de maior influência e depois vai diminuindo. A mesma coisa, tá? Tem força, para líquidos e superfícies, é muito comum você ter esse tipo de força ou de ação que para uma determinada tem uma região que atua mais forte, né? E tem uma outra região conforme que vai ficando cada vez mais fraca, até uma região que não é mais afetada, tá? É para simular esse tipo de comportamento que a gente aplica cesariamento, né? Vocês podem imaginar, você pode aplicar isso de diversas maneiras, né? Em vários contextos, né? Até mesmo naquele caso, provavelmente dá para fazer, certo? Uma matriz de cesariamento, para esse caso de jogar uma pedra dentro, que simule, tá? Não é que vá dar o mesmo resultado que fosse um evento físico, não. É só para simular esse evento numa pedra que tem as ondas mais fortes próximo da pedra e conforme vai se deslocando, vai ficando cada vez mais distante, né? Dá para fazer muito provavelmente a matriz de cesariamento que faça isso, tá? E aí deslocaria, por exemplo, o Z não seria afetado, né? De forma que está sempre na mesma Z. Não, no caso que eu falei seria X, Z são afetados e Y não é afetado, né? Para fazer algum tipo de manipulação, né? Se for a 4D, depende do que você quer fazer, né? Será que talvez dê para fazer até 3D? Enfim, teria que pensar ainda como fazer essa matriz. Eu acho que eu vou dar uma pensada se eu conseguir, mas daria, tá? E aí eu considero uma espécie de... É como se fosse... Parece uma translação, né? Mas também, se você quiser, você pode considerar uma espécie de rotação, porque é muito comum você considerar que esse é a tangente do ângulo que forma... que esse deslocamento ele é inspirado pela tangente do ângulo formado entre o
vetor que une a origem e o vértice que a gente está trabalhando, e o plano que não se desloca, tá? Nesse caso que você está se deslocando em relação ao plano, você pode calcular isso como um ângulo. Eu não sei se para 2D também funciona, para quando tem 2 ou 3 dimensões. Provavelmente sim, tá? Mas só que aí ficaria mais complexo, né? O cálculo. É como se tivesse esse ângulo aqui, ó, que você calcula. Às vezes você... Esse cara aqui, né? E esse cara aqui, tá? Você pode pegar a tangente do ângulo, né? Para calcular o para ajudar no cálculo de deslocamento, se não estiver enganado. Não, né? Porque a tangente pega lá do oposto, não é? A tangente pega... Eu acho que é isso mesmo, né? Então a gente pega lado oposto sobre o lado adjacente, né? A gente sabe quem é o lado adjacente e quer calcular quem é o deslocamento, né? Que está levantando a bunda do camelo. Se eu não me engano é assim. Estou falando isso porque às vezes você vê em livros, alguns livros, em vez de colocar esse lambda aqui, coloca tangente de um ângulo, tá? Por exemplo, você pode ver esse tipo de coisa escrita aqui, tá? Para cisalhamento, ao invés de colocar lambda. Aqui, claro, também seria tangente lambda 2, né? Ou de θ 2, né? Em vez de lambda 2. Mas não é muitos livros que tem isso, não. Porque nem todo mundo entende cisalhamento. Eu sei que é meio complicado, né? A maneira que eu prefiro para explicar... Outra maneira que eu uso também para explicar é você imagine uma pilha de papel, né? E aí eu empurro o topo da pilha de papel. Os papéis que eu estou empurrando do topo vão cair, né? Mas agora os que estão lá próximo da base da pilha de papel provavelmente nem vão se mexer. Com os papéis mais próximos do meu movimento, que eu estou empurrando a pilha de papel, vão cair, obviamente. Os que a minha mão está alcançando vão cair. Mas tem alguns papéis que a minha mão não está tocando que também vão cair devido ao atrito, né? Das folhas de papel, uma em cima da outra. Vai empurrar também algumas, tá? E essas que vão ser empurradas e que não vão cair, né? Essa força atuando aí, né? Que aí a minha mão é uma força, é a região que está a força maior, vai diminuir. O atrito vai fazer que algumas folhas de papéis que eu não estou encostando também sejam deslocadas, mas só algumas delas vão cair, né? Tem até um cálculo que você faz para isso, né? Dá para fazer isso por meio de cálculo, né? Mas o cisalhamento é só para simular esse efeito, né? Não é para calcular precisamente, não. Se você for aplicar a matriz de cisalhamento, a maioria das pessoas não vai notar a diferença. E é mais fazer todo o cálculo para saber, né? Qual é a força que está sendo aplicada, a região, a área de contato, né? Você tem que calcular a área de contato, qual é a força que está sendo aplicada, e calcular o peso das folhas. Você tem vários elementos que tem que qual é uma viscosidade, né? Na verdade, o atrito atuando entre as folhas, né? Você teria que fazer um cálculo um pouquinho complexo. Aqui não, cisalhamento é só somar um número, né? Basicamente é multiplicação e soma de número. É bem rapidinho de fazer, né? São 2 operações. Então, às vezes, compensa mais. Aí o que a gente vai ver agora da mais cisalhamento é isso, tá? Isso aqui é a operação mais complexa que a gente viu hoje. A gente viu a identidade, que não faz alteração nenhuma. Espelhamento é que só inverte o sinal de uma ou mais dimensões. Translação é você deslocar um objeto. É isso que você vai usar para fazer um objeto se mexer na tela, por exemplo. É só translação. Ou então, mexer um objeto na tela, ou então para modificar a origem de um espaço de sistema de coordenadas. Tá? É a translação que a gente usa. Tem a matriz de mudança de base também, né? Mas, a rigor, por quê? Porque se você der a sorte, né? de os dois sistemas usarem o mesmo sistema, os mesmos vetores canônicos, né? Alinhados da mesma maneira, você só precisa deslocar a origem, né? E isso não é tão raro assim, não, né? Se você está trabalhando num sistema, né? Você que está desenvolvendo, muitas vezes tudo que você vai precisar fazer é modificar a origem,
várias vezes, né? Não precisa nem fazer mudança de base. Você está sempre trabalhando no mesmo espaço, né? A escala, que é a vantagem, isso aí para você fazer isso que eu acabei de falar, você tem que modelar no mundo, tá? Em meios profissionais, o comum é as pessoas modelarem cada um no seu espaço e depois tem um cara que monta o cenário, tá? Isso é em meios profissionais, né? Empresa, indústria, né? Você trabalhando no seu projeto científico de computação, ou então você mesmo trabalhando no seu projeto pessoal, né? O mais comum é você ter só o espaço de mundo e você trabalha sempre no espaço de mundo. Então é bem fácil. O mais que você faz é deslocar a origem. Escala é para aumentar e diminuir o tamanho dos objetos ou para ajustar a razão de aspecto também é feito escala, tá? E cisalhamento é esse movimento que não é muito comum de ser feito, mas é que você tem uma força, você quer simular uma força que vai perdendo o efeito conforme você está ficando cada vez mais distante, né? E aí tem várias maneiras de você calcular esse cisalhamento, né? Você poderia até misturar essa matriz com exponencial, de repente, né? Para fazer um decaimento exponencial, ficaria bem legal, né? O exponencial elemento a elemento, tá? Você teria que fazer desse jeito para não dar problema, né? E aí na próxima aula, tem que ser as principais, tá? Já só falta falar de rotação. É o que a gente vai falar na aula que vem, tá? Na aula de quarta eu não vou começar a falar agora, porque rotação dá um pouquinho mais de trabalho, porque tem dois tipos de rotação. Tem a rotação de Euler, que é a mais tradicional, mas tem também a rotação por quaternions, tá? Que é um outro tipo de rotação que existe também, que é feita em geração a um eixo arbitrário, tá? Porque toda rotação ela é feita em relação à origem, tá? Mas não somente isso, você faz a rotação em torno de um vetor também, tá? Não somente em torno de um ponto, mas também em torno de um vetor, certo? E aí, as rotações de Euler, você fazendo essa rotação em torno de um vetor de base do seu espaço, tá? Tá pegando um dos vetores de base do seu espaço, você quer fazer em rotação em torno daquele vetor. Aí você faz a Euler, tá? Mas esse tipo de rotação, que você pega um dos vetores de base e faz a rotação em torno dele, ele é problemático, né? A gente vai ver que tem alguns problemas, tem um problema em fazer isso, que é um problema chamado gimbal lock, que a gente vai discutir na aula que vem. Uma das maneiras de você superar esse problema do gimbal lock é justamente aplicando quaternions, que o quaternion permite você pegar um ponto. O ponto, tudo bem, que isso aí já falei como é que você faz, mas permite você pegar um vetor arbitrário no espaço, né, que não necessariamente é um vetor de base, e fazer a rotação em torno daquele vetor. Tá? É lógico que você também tem que tomar um certo cuidado, né, quando fazer quaternio, porque se a gente fizer quaternio usando um vetor base, né, um vetor do espaço, um vetor base do seu espaço, vai dar o mesmo problema de Euler. Você pode chegar, usando mais de um vetor, né? Você pode chegar no mesmo problema de Euler, né? O quaternio, ele faz uma rotação usando a quarta dimensão, tá? A gente vai discutir isso na aula que vem. Por isso que ele consegue escapar dos problemas que o Euler tem, tá? Mas, ainda assim, o Euler é o mais comum de ser usado, porque ele é o mais intuitivo e o mais fácil de compreender. Mas existe a rotação por quaternions, que ela é um pouquinho mais avançada, mas exige que você entenda. O problema do quaternion é que exige que você entenda o que você está fazendo. E se você não souber o que você está fazendo, você vai chegar nos mesmos problemas de Euler. E é isso que a gente vai discutir na aula que vem, tá? E essa é a última... Ah, não é a última não. A gente vai falar também de matriz de mudança de base. Deixar para falar essas matrizes na aula que vem. Matriz de rotação e de mudança de base, que aí encerra os tipos de matriz. Escala também pode ser usado, sabe, no seu trabalho para fazer efeito de animação. Você pode ter um objeto que aumenta e diminui de tamanho, né? Ou que só aumenta e estoura, né? Tipo um balão, uma bexiga, né? Enchendo e pá, aí tem hora que ela estoura, né? O que mais? Que outro efeito você poderia simular com crescimento até para crescimento de planta, tá? Você pode usar a escala,
Porque você pode pegar uma planta, né, colocar ela com escala 0 em Y, e aí conforme vai aumentando a escala em Y, ela vai crescendo, né? É lógico que na prática você vai ver que é só um objeto sendo deformado, né? Voltando ao estado original, mas simula, né, o efeito de crescimento da planta. Dá para fazer com escala, né? Tá? E tem outros efeitos psicodélicos, né? Mas você pode fazer. Todos esses efeitos que a gente discutiu hoje já podem ser efeitos válidos, já são válidos para fazer animação, tá? Espelhamento também. Espelhamento, translação, escala e cisalhamento, né? Todos eles podem ser usados para animação. A gente vai falar agora de rotação, que é um dos mais legais, né? O mais comum o pessoal falar, usar. Isso a gente vê na próxima aula. Deixa eu parar a gravação e eu vou fazer a chamada.